Hoje eu quero falar sobre honra. Gostaria muito de conversar com você sobre honra. E sempre quando a gente fala de honra, parece que é uma coisa boa, né? A palavra honra, uma palavra assim, boa. Que você pensa em algo que alguém oferece para alguém, que alguém dá para alguém. E tem uma música que eu gosto muito que fala sobre a honra a Deus. Ela diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Essa é uma música muito antiga que fala sobre honrar a Deus e diz que o único que merece a honra é Deus, é o Senhor. Mas a palavra de Deus diz em vários textos, vários versículos, diz que nós devemos honrar para as pessoas. Que nós devemos honrar as pessoas. Lá em Romanos 13, de 7 a 8, fala, olha, a quem honra, honra. Existem pessoas que merecem honra, de serem honradas. O que é honra? Honra é você dar para a pessoa o respeito, o elogio, um lugar de importância. Mas a gente tem muita dificuldade de honrar as pessoas. Porque, olha só, a Bíblia manda a gente honrar, respeitar autoridades, por exemplo. E às vezes a autoridade que está naquele lugar, você não concorda com essa autoridade. Então como que você fala assim, Fernanda, como que eu vou honrar alguém que eu não concorde? Sabe, a palavra de Deus fala que a gente tem que honrar, a quem honra, honra. Pra gente, nesse mesmo texto de Romanos 13, fala pra gente não ficar devendo nada pra ninguém. A única coisa que a gente, pra ficar, se sentir em dívida, é de amar as pessoas. Então, às vezes você olha para certas pessoas e a pessoa fez uma coisa boa, você não elogia, você não dá honra para aquela pessoa. Porque você olha para a pessoa e vê o tanto de defeito que ela tem, o tanto de erros que ela tem, e é mais fácil você falar mal da pessoa. É muito mais fácil você falar mal da pessoa do que admitir que aquela pessoa, por mais defeitos que ela tenha, ela fez alguma coisa digna de louvor, digna de aplauso. Mas porque você não concorda com essa pessoa, você não dá a honra que a pessoa... Porque no nosso conceito, nós honramos só as pessoas que a gente concorda, só as pessoas que fazem as coisas que a gente gosta. E nem sempre a pessoa que ela está merecendo uma honra, ela merece ser honrada e respeitada, ela vai fazer coisas que você concorde, que você... Mas aí, mas para você honrar uma pessoa dessa, você tem que sacrificar o seu ego, o seu eu, e admitir que a pessoa, por mais que você discorde dela, merece um elogio, merece um aplauso. E quando você não dá honra para as pessoas que merecem honra, você está deixando de amar essa pessoa. Fala, Fernanda, você já viu? Difícil de amar. Difícil de amar demais. Fulano é impossível de amar. Mas a Bíblia fala para a gente não ficar devendo nada para as pessoas. A quem honra, honra. E a honra, ela existe para dar, não é para as pessoas que você concorda. Porque a gente sempre quer estar certo, né? A gente sempre acha que nós estamos certos e a gente quer ter ser o dono da verdade. Só que a verdade, ela ela não tem um dono. A verdade, ela é uma pessoa. E é Jesus, o Cristo de Nazaré. Ele é a verdade. Então, quem é o nosso alvo de inspiração, o nosso olhar tem que estar em Jesus. Porque qualquer ser humano, inclusive você e eu, não somos os donos da verdade. Nós somos falhos, nós erramos. E hoje eu quero falar sobre honra. Quando você não honra quem merece honra, quando você fica devendo honra para as pessoas, você não está deixando de honrar a pessoa. Você está deixando de honrar a Deus. Não, eu não deixo de honrar a Deus, eu honro sempre a Deus. Mas Deus é tão maravilhoso
que para você honrar ele, você precisa amar o outro. Para você honrar, ele recebe a honra que você está dando para ele se você respeitar o outro. Ele recebe toda a honra que você está dando para ele se você honrar o próximo. Não adianta você olhar, cantar, adorar, falar que está honrando a Deus se você desrespeita o seu próximo. Se você não honra quem merece a honra porque você discorda dele ou discorda dela. Porque nós sempre queremos estar certos. E a gente sempre acha que a gente está honrando a Deus, porque sempre quando pensamos em Deus, a gente pensa, a gente respeita, a gente tem medo, a gente admite que Deus é poderoso, mas aí a gente fica impondo as nossas verdades no mundo, impondo o nosso jeito de pensar no mundo, lacrando em cima das pessoas, falando verdades, impondo as coisas, ao invés de honrar as pessoas. Sabe, às vezes, quantas vezes quando a gente está numa discussão, vendo alguma coisa acalorada, a gente está aqui, pensando em qual argumento a gente vai usar para poder falar algo que legitima a nossa verdade. Sendo que, se você quer honrar pessoas e quer honrar a Deus, no momento de uma discussão e contenda, você não é para você ficar pensando no próximo argumento. No seu íntimo, você vai orar e dizer assim: Espírito Santo, o que eu posso dizer? Qual a palavra que eu posso usar? O que eu posso falar no meio dessa contenda que vai trazer paz? Que vai trazer equilíbrio para a atmosfera, para o ambiente? E às vezes, o Espírito Santo vai tocar seu coração para fechar a boca, para não dizer nada. Fernanda, mas você lembra de João Batista? João Batista falava as verdades. João Batista falava: eu sou a voz que clama no deserto e que venho anunciar o evangelho, né? Vim abrir o caminho, vim apontar o pecado. Tem muitos cristãos, muitos crentes que se dizem João Batista. Estão aí gritando aos quatro ventos, aos quatro cantos, apontando pecados e condenando pessoas, dizendo: eu sou igual João Batista. Mas você está pronto para pagar o preço que João Batista pagou pelas palavras dele? Não existem milhares de João Batistas. Eles são escolhidos, selecionados, porque os João Batistas que Deus elege para o nosso tempo, eles estão dispostos a morrer pelo que falam, na causa. Às vezes a gente quer estar certo o tempo todo, falando, argumentando, deixando de honrar as pessoas, e detalhe, se você não honra as pessoas, você não está honrando a Deus, tá? Só para esclarecer, não adianta você levantar a mão no domingo, erguer o louvor e adoração, e sai ali do culto, você já começa a falar mal do louvor, começa a falar mal do irmão, começa a falar: tá, fulano lá, tá em pecado e foi lá fazer isso. Então, isso é deixar de honrar pessoas, deixar de honrar a Deus. Porque você está... Eu sou João Batista, eu falo mesmo a verdade. Eu falo mesmo, tá com pecado, eu aponto. E o teu pecado? Sabe? Não é todo mundo que pode ser João Batista. Não é todo mundo. Quantos João Batistas tiveram na Bíblia? Quantos João Batista teve? Qual personagens igual a João Batista você viu na palavra? Na Bíblia, destacado. Não é uma multidão de João Batistas. E às vezes eu vejo que nós, a Igreja de Cristo, estamos cheios de pessoas que se comparam a João Batista, mas não estão dispostas a pagar o preço que João Batista pagou. Porque se Deus escolhe você para um tipo de missão na Terra, você está disposto a pagar o preço para aquela missão que você foi escolhido. Porque você já foi preparado para aquilo. E muitos estão na internet, estão pegando seus microfones e aí desacatando autoridades, sabe, falando mal da igreja, falando mal de pastores, falando mal de lideranças, falando mal de todo mundo. Em nome de uma fé que eles acreditam que professam. Tá faltando muito honra no nosso século, no nosso tempo. Porque nós estamos querendo honrar apenas as pessoas que a gente acha que merece honra.
Só que quem define quem merece honra ou não é Deus. Então como é que eu vou saber, Fernanda, se a pessoa merece honra ou não? Honra a Deus. Se você honrar a Deus de todo o seu coração, você vai saber quem que você vai honrar e quem que você precisa honrar e quais são as pessoas que precisam de honra. E com certeza, muitas pessoas que você precisa honrar são pessoas que você discorda. Tem coisas que você não concorda. Mas a pessoa fez algo digno de louvor, a pessoa fez algo bom e você não reconhece, não admite porque ela fez outras coisas que você discordou. Lá em 1 Timóteo 1,17 diz assim: ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e a glória para todo sempre. Tem gente que acha que é fácil honrar a Deus. Basta você dizer: o Senhor é único, o Senhor é imortal, o Senhor é invisível, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Isso para honrar a Deus é muito pouco. Honrar a Deus é quando você honra o outro, mesmo que você não concorde. Honrar a Deus é às vezes se calar diante de situações, só para que aquela situação tenha paz. Porque às vezes o que você vai dizer vai causar mais terror, vai aumentar mais o fogo daquela discussão. Então, quando nós não assumimos Deus em todas as situações, nós não conseguimos amar as pessoas e não conseguimos honrar as pessoas. E isso é porque o nosso coração está cheio de orgulho. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 18:12, fala que o orgulho precede a queda. Toda pessoa que ela cai em pecado, você vai investigar a vida dessa pessoa. Antes dela cair, ela estava com o coração cheio de orgulho. O coração orgulhoso. Nesse mesmo texto fala assim: mas a humildade antecede a honra. Deus quer honrar você. Deus quer honrar a sua vida. E quando Deus honra você, milagres acontecem, restauração acontece na sua vida. Só que muitas vezes nós não deixamos Deus nos honrar, porque nós mesmos honramos a nós mesmos, nós trazemos honra para nós. Quando você decide não honrar o outro, porque no seu critério o outro está errado, o outro não pode ter feito muita coisa boa, mas está fazendo coisa que eu não concordo, você está escolhendo essa honra para você. Você está deixando de dar honra a quem merece honra, para dar honra para si mesmo. E não existe um texto na Bíblia que fale que nós devemos honrar a nós mesmos. Todos os textos, quando fala de honra, é honrar a Deus e honrar o outro. Quem nos honra, quem dá honra para nós, não é nós mesmos, é Deus. Deus que olha a intenção do nosso coração. Deus que olha a humildade do nosso coração, derrama honra na nossa vida. Então, a honra, a palavra de Deus diz que a honra ela traz fim, ela pode acabar com discussões, a honra ela pode destruir contendas. Lá em Provérbios 20, versículo 3 diz assim: é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Se eu disser para você, você é insensato, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que toma decisões equivocadas, você vai falar: não, Fernanda, imagina, eu sou alguém que gosta de honrar a Deus, eu quero honrar a Deus, mas você não consegue ser canal de Deus para dar fim a contendas. Pelo contrário, você aumenta as contendas. Você aumenta o grau das rebeldias, das discussões. Então hoje, meu desafio para a sua vida hoje, eu não sei o que você vai encontrar no seu trabalho, na sua casa. Mas quando a palavra de Deus diz para a gente honrar, a honra, ela só pode ser dada para alguém que tem um coração submisso a Deus. Só pode ser dada por alguém. Por alguém que tem um coração submisso a Deus. Muitas vezes Deus vai falar no seu coração para você honrar o seu chefe. Você fala: só se for para inventar trem que ele faz de bom, porque só faz coisa errada. Porque neste momento que você disse isso,
você tá pegando a honra para você. Tá dizendo que você merece um chefe melhor. Porque você é uma pessoa excelente, você é uma pessoa perfeita. Mas quando você honra a Deus em primeiro lugar, você não vai ficar procurando defeitos nas pessoas, erros nos outros, falhas nas pessoas. Você vai procurar o que essa pessoa faz que tem um diferencial no mundo, o que essa pessoa faz de relevante. Mas o nosso maior problema é que a gente fica buscando defeitos. Sabe por que a gente fica buscando defeito nos outros? Porque quando você olha para si, você não consegue enxergar coisas boas em você. E o fim de tudo isso, o resultado de tudo isso, é porque você não tem amado a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E você não tem honrado a Deus. Então você começa a medir as pessoas de acordo com como que você se mede. A Bíblia diz que quando você julga o outro, você coloca-se numa posição de juiz. E a Bíblia diz que a gente é servo uns dos outros. Nós devemos amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Mas se nós não estamos amando a nós mesmos, é impossível amar o outro. E você não ama você porque você não ama Deus. Porque quando você ama a Deus e honra a Deus em primeiro lugar, você vai amar você, você vai cuidar de você e vai amar o outro e vai cuidar do outro. E aqui esse texto está dizendo, em Provérbios 20, versículo 3, é uma honra dar fim a contendas. Mas os insensatos se envolvem em tudo quanto é treta. Se envolvem em tudo quanto é discussão. Porque quer estar certo em tudo. Existem pessoas específicas que Deus escolhe com uma missão aqui na Terra para discussão, para discutir, para falar. Mas não são todas as pessoas. Cada pessoa tem sua missão aqui na Terra. E às vezes a gente vê todo mundo discutindo, todo mundo batendo boca, todo mundo falando, todo mundo fazendo vídeos e colocando suas verdades. E a gente quer também, ao invés de você aquietar seu coração e dizer: Pai, como eu posso honrar você no meu trabalho? Você começa a presenciar uma discussão muito feia na sua frente. Ao invés de você olhar para os dois discutindo e ficar decidindo quem está certo e quem está errado, ou de qual lado você fica, você vai, dentro de você, você vai falar: Senhor, como eu posso te honrar nessa discussão? Qual palavra que eu posso trazer aqui que vai honrar o teu nome? Sabe, Jesus é o príncipe. Ele é o príncipe da paz. Sabia que se você ficar pedindo se você pedir hoje para Jesus assim: Jesus, tira essa ansiedade do meu coração, me dá um emprego diferente. Jesus, por favor, sabe, tira essa doença do meu corpo. Se você dizer assim: Jesus, eu estou precisando de um carro. Você fala assim: Jesus, eu estou precisando que meu filho saia das drogas. A primeira coisa que Jesus vai dar para você não é um carro que você pediu. Não é tirar seu filho da droga que você está pedindo. A primeira coisa que Deus vai tirar, que Jesus vai dar para você, não é tirar essa enfermidade do seu coração, não é a primeira coisa. A primeira coisa que você vai receber de Jesus é paz. Porque Ele é o príncipe. Ele é o príncipe da paz. E a Ele seja dado a honra, a glória e o domínio para sempre. Amém. Da minha vida, da sua vida. Então, Ele merece ser amado primeiro. Honrado primeiro. Então, se você fala assim: Fernanda, eu acho difícil elogiar meu chefe. Porque ele... Se você honrar a Deus, você não vai achar difícil. Ah, mas agora então eu vou ficar puxando o saco. Não. Quando a Bíblia fala de honra, não fala para você mentir que está satisfeito. Não é uma mentira. A honra não tem nada a ver com mentira. A honra quer dizer de algo, de uma hierarquia que existe de honra que a gente precisa ter. Você pode não gostar do presidente da República, mas a Bíblia diz que ele está ele está colocado num lugar de honra. Então você tem que orar pela vida dele. Mesmo que você não concorde em nada, você precisa amá-lo, você precisa respeitá-lo, você precisa honrá-lo.
Mas não dá, Fernanda, fica difícil demais. É porque você não está amando a Deus. Não está honrando a Deus. Sabe, nós não temos o poder de convencer ninguém a nada. A Bíblia diz que quem tem esse poder de convencimento é o Espírito Santo. E nós ficamos aí nos angustiando, nos debatendo, querendo convencer o mundo das nossas verdades. Ah, eu sou igual João Batista, a voz que clama do deserto, mas você não está pronto para pagar o preço que João Batista pagou. São pessoas pinçadas que Deus bota no mundo para poder trazer esse tipo de como fala? Trazer esse tipo de argumento. Nós precisamos ser portadores da paz, nos encher da presença de Jesus e ser portador da paz. Aí você fala assim, Fernanda, não concordo com você. Eu acho que nós, Igreja de Cristo, a gente tem que se posicionar, a gente tem que falar, a gente tem que colocar. Sim. Então eu desafio para você uma coisa. Antes de você se posicionar, antes de você falar, dobre os seus joelhos. Só isso que eu te peço. Porque o Espírito Santo não vai deixar você ficar num lugar que não é seu. O Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida o fruto dele. E o fruto dele é fruto que traz paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. E você não vai errar. E você não vai ficar com medo das consequências do que você falou. Porque mesmo que talvez você seja alguém que seja escolhido por Deus para ser um provocador deste tempo, você está pronto para pagar o preço dessa provocação. Aí você fala assim, mas mesmo não estando pronto, eu tenho que pagar o preço. Sim, mas pague o preço pelo qual você foi chamado. Pague o preço da missão do lugar de onde Deus te colocou. Porque você não vai achar pesado. Você não vai ficar com medo. E nós somos portadores da boa notícia de Jesus na terra. E eu queria hoje desafiar você para entender essa cultura da honra. A cultura da honra não é você pegar, elogiar seu pastor, colocar seu pastor lá na... Ai, como meu pastor é bom, não sei o que, não sei o que. E depois chega em casa e você fala mal da mensagem, do que ele falou, fala mal do filho do pastor, fala mal da esposa do pastor. Isso não é honra. Honra não é só elogio. Honra é você amar a pessoa, mesmo que ela tenha os defeitos dela, coisas que você não concorde, é você orar pela pessoa. Por isso que Jesus fala que a gente precisa amar, a gente precisa interceder pelos nossos inimigos. Sabe por quê? Porque nós precisamos olhar para os nossos inimigos da mesma forma que Deus olha. É muito bom você falar assim, Jeremias 29:11, eu é que sei, que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Isso é algo que Deus pensa de todo ser humano da terra. Então aquela pessoa que você não concorda, que você acha que é cheia de defeito, Deus também tem pensamentos bons a respeito dessa pessoa. Então se você não quer errar na honra que você dá para as pessoas, você precisa amar a Deus em primeiro lugar, honrar a Deus em primeiro lugar. Lá em Mateus 6:23 fala, buscai primeiro o reino de Deus. Se você estiver dando para Deus a honra que Ele merece, você não vai achar difícil dar honra para as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Então, às vezes, a honra que você pode dar para alguém é o seu silêncio. É não colocar mais lenha na fogueira. É não ficar lacrando em cima de assuntos polêmicos para poder mostrar para muita gente o quanto que você é o bonzão ou a boa de argumentos, a inteligente, a intelectual. Na maioria das vezes, pode ser que Deus queira que você honre a pessoa ficando calado. Porque nem sempre com palavras você honra as pessoas. Às vezes com uma atitude de silêncio você está honrando aquela pessoa. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. A honra dá para Ele primeiro. E lembre-se, para você honrar a Deus, para Deus aceitar a honra que você está dando para Ele, você precisa amar o outro, honrar o outro. E a honra a gente não dá só para quem a gente concorda.
A honra a gente dá para Deus e para quem Ele manda a gente dar. Porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E a Ele seja dada toda a honra, todo o louvor e toda a glória, porque Ele merece, porque Ele é o nosso Criador. Em nome de Jesus, coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na Tua presença. Perdoa, Pai, por todas as vezes que nós ficamos devendo honra para as pessoas. E nós ficamos devendo honra para as pessoas porque não temos Te amado e nem Te honrado como o Senhor merece. Então, perdoe, Senhor, os nossos pecados. Aceite, ó Deus, neste momento a nossa adoração, porque o Senhor é o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Mostra para os meus irmãos e para mim, neste dia, quais são as pessoas que nós precisamos honrar, precisamos respeitar, para que não sejamos empecilho de que essa pessoa tenha acesso ao Senhor. Em nome de Jesus, e agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você estiver com alguma enfermidade no seu corpo, ou no seu coração, na sua alma, seja curado agora em nome de Jesus. Que todas as suas correntes e de prisões emocionais vocês sejam quebradas agora e você seja liberta em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém? Um beijo. Até amanhã, 6h30. E se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque vai ficar salva aqui no Instagram. Tchau, tchau.